Está no ar a segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda, fundador da NextMob e escritor best-seller. Nesta temporada, descubra o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Bem-vindos à segunda temporada do Inside Mobcast. E nessa temporada, descubro que poucos sabem sobre os grandes negócios do mercado imobiliário. Eu me chamo Natiele Machado, sou empreendedora, especialista em posicionamento e gestão de marca. E hoje eu tô aqui como host desse podcast incrível, que a gente vai falar diretamente com Edgar Ueda, que é o fundador desse podcast. Na primeira temporada, se você não assistiu, vai lá conferir. A gente tem diversos assuntos com empreendedores do mercado imobiliário, como o João Vianney, entre outros. E depois você vem aqui para a segunda temporada, que tá incrível, e a gente vai realmente abrir e desvendar a caixa preta da cabeça do Edgar, né, no mercado imobiliário. Então, Edgar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nath. Mais um podcast incrível, né? A primeira temporada também foi incrível, mas eu foquei muito em entrevistar outros grandes players, né? Você citou um grande nome do mercado imobiliário, que é o João Viana, cofundador aí da Loft, uma das grandes empresas aí, que já tem um valuation bilionário, né? Também entrevistei, por exemplo, Altino Cristofoletti, que é o fundador da Casa do Construtor, né? Tem mais de 300 aí, aliás, fatura mais de 300 milhões ano, tem uma franquia em vários países, né? Então, assim, lá tem muito aprendizado, né? Do olhar e do sentimento e da trajetória daquele empreendedor, como começou, o pulo do gato, as estratégias, né? Então, se você não assistiu a primeira temporada, corre lá, você vai encontrar em todas as plataformas aí, se você gosta de ouvir, vai lá no Spotify, tem lá no YouTube, né? Para quem gosta de assistir. Então, participe. E nessa temporada, vai ser uma temporada que eu vou focar nos grandes negócios imobiliários. Já gravamos vários podcasts, né? Por exemplo, lançamento 10x, como você zerar um empreendimento em poucos dias, em poucas horas, né? Como vender milhões. A gente já teve um caso de vender 700 unidades em 2 dias, zerar um empreendimento em horas, vender mais de 1 milhão por hora durante 3 dias seguidos. Então, a gente tem grandes histórias e não é um podcast que a gente conta de forma superficial, né, Nath? A gente vai para o aprofundamento, com muita técnica, então vale a pena assistir. Nós tivemos um outro podcast incrível, né? Como vender estoque remanescente, que é uma grande dor do mercado imobiliário, Nath, né? E poucos conseguem, né? Poucos conseguem. É mais desafiador. Muito mais, porque às vezes assim, o empreendedor errou a mão, deixou de fazer, perdeu aí um pouco, no meio do caminho se perdeu, então é natural, né? E aí tem que ter um especialista com um olhar técnico, clínico e que tenha um track record, que né? Tenha know-how, que já né? saiba, né, qual o caminho percorrer. Já tenha feito, para né? que tenha Você feito. tem mais de 13 anos no mercado imobiliário. 13 anos e meio, esse ano eu completo agora em junho, 14 anos no setor imobiliário, mas totalizando 27 anos de empreendedor aí, com essa experiência internacional de 10 anos morando no Japão. Que hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Então, galera, assista, ouça e detalhe, divulgue aí, porque esse podcast tem 2 grandes objetivos. A primeira é a democratização, ou seja, dar acesso a que poucos têm informação, por isso que a Nath falou muito bem, né? Descubro que poucos sabem do mercado imobiliário. Então, vamos pulverizar, vamos divulgar, vamos dar mais visibilidade à informação, porque tem muitas grandes oportunidades aí no mercado. E segundo, porque a gente quer qualificar o mercado, Nath. A qualificação é muito importante. Primeiro, porque deixa de queimar o mercado, né? O amadorismo queima o mercado e prejudica quem é profissional. E o mercado imobiliário é um dos mais importantes da nossa sociedade, Sim, né? É importante exatamente. Que ele seja movimenta, profissional. Né? Trilhões, gera muito emprego, gera riqueza, né? E aí nós temos a qualificação também no ponto de profissionalizar esse mercado, né? O mercado, né? Por exemplo, para ser corretor, você não precisa de muito esforço, né? Você vai lá, você tira o TTI, né? E aí tá qualificado a trabalhar na profissão. Nada de errado, mas a barreira de entrada é pequena
e isso faz com que a gente tenha aí muitos aventureiros entrando e não levar isso a sério como profissão. E passa uma mensagem de que é simples, é fácil trabalhar no mercado imobiliário. E é trabalhoso, né? É um mercado que exige bastante estudo, bastante conhecimento, bastante know-how. E é por isso que a gente está aqui hoje. Hoje, especificamente, nesse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento e mentalidade. Porque não basta só a gente ter toda a técnica. A gente precisa saber lidar com isso. A gente sabe que hoje, né, o emocional e com essas novas não, né, mas essas doenças mais modernas que provêm por causa do nosso emocional sobrecarregado e tudo mais, é muito importante que a gente saiba lidar com as adversidades, né, que tem muitas no mercado imobiliário, como a gente lida com grandes números, né, acaba tendo muitas diversidades e você já é um especialista em se resolver, né, em se desconstruir, em ir atrás de ferramentas para lidar com isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai ser um papo um pouco mais leve, né? Para você se inspirar também. E se você estiver passando por algum momento mais desafiador na carreira, para você conseguir lidar com isso de uma forma mais harmonizada, sem sofrer tanto, né? Exatamente. E dentro do meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, Nath, eu acredito, foi o que fez a minha jornada ser forjado toda a minha construção como profissional e como uma pessoa bem-sucedida, foi trabalhar esses 3 pilares, e você citou um deles muito bem, que é a mentalidade. O segundo é o comportamento e o terceiro é a competência. Porque sem o contexto as pessoas falam, mas pô, tá falando de grandes negócios, mercado imobiliário, aí vem um podcast e fala de espiritualidade, de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que né? não tem nada a ver, mas eu desconheço um profissional que seja por exemplo, um multimilionário, um atleta de alta performance, uma pessoa bem-sucedida em qualquer campo, que ele não tenha o campo pessoal e principalmente a inteligência emocional muito bem desenvolvido. Eu desconheço. Acho Porque que anda é o que junto. faz, né? Isso é o que faz a pessoa conseguir atingir outros níveis, né? Talvez isso que faz ele ser bem-sucedido. Pois é, porque fazer sucesso não é uma coisa. Não é tão desafiador aí hoje. Hoje em dia, né? É verdade. Então, por exemplo, eu estou no universo de exposição, visibilidade, que é a internet, escrevendo livro, né? palestra, desde 2017. Então, nós estamos falando de 7 anos que eu estou. 7 de novo. E assim, palestra, né? Então, uma palestra atrás da outra, uma palestra atrás da outra, uma palestra atrás da outra, um livro atrás do outro, livro atrás do outro, gerando conteúdo diário. Já tem 5 lançados, né? Já tenho 5 lançados, o 6º escrito, escrevendo o meu 7º. Então, o que acontece? É muito desafiador para quem vai manter, né? Manter com intensidade, com periodicidade, com resultado, né? Muito desafiador. Então, hoje nós vamos falar desse tema e você vai entender o porquê que se encaixa, né? Todos nós temos as nossas guerras, sombras e lutas. Todos nós. E por mais que você se desenvolva, você vai enfrentar novas guerras e novas sombras. Elas não passam, você só Elas aprende não a lidar, passam. né? Você aprende a administrar. Então, ela nunca vai deixar de existir. Uma pessoa mais bem iluminada, mais bem com a inteligência emocional, mais bem evoluída, vai enfrentar seus demônios, suas sombras, suas guerras em um determinado momento da sua vida. Por que ele vai enfrentar? Porque a vida é uma caixinha de surpresa. É a natureza humana, é a natureza, né? Uhum. Então, a gente não sabe, né? A gente vive por estações, né? Verdade. E as estações mudam. Você não tem o mesmo inverno todos os anos. Você não tem o mesmo outono todos os anos. Então, e a estação interna também, né? Às vezes a gente está nos nossos invernos internos, como eu gosto de chamar, né? Sim. Vai ter um inverno que é mais frio do que o outro. Que é correspondente. Vai ter um que vem o frio com a chuva, né? Ou com a neve. Então, a gente tem que aprender a administrar. E como que eu aprendo a administrar? Com muito conhecimento, com muita prática. Porque o conhecimento em si, né? Muita gente fala, né? Pô, o conhecimento é transformador, o conhecimento é isso.
conhecimento por si só, em uma das minhas palestras eu mostro e provo que conhecimento por si só, ele é apenas o conhecimento. só E conhecimento. ele não muda. Tanto é que quando eu fui operário numa linha de produção no Japão, quando eu trabalhei na Suzuki, na minha esteira de trabalho, quando eu fui com 19 anos de idade, tinha eu, um cara que não tinha feito faculdade, mas tinha um cara que tinha doutorado, tinha um dentista, tinha um Olha cara só. que tinha um MBA que estudou nos Estados Unidos. Então, ou seja, e a gente na mesma linha, Na mesma ganhando o mesmo honorário, trabalhando no mesmo ambiente. Então, ou seja, conhecimento por conhecimento Ele não é muda. neutro, né? Ele é neutro. É o que você Ele é faz, passivo. e boa. Ele é passivo, né? Isso O aí. conhecimento. Então, hoje a gente vai falar muito disso. E eu vou citar algumas coisas que Umas passou. histórias que eu tô muito afim de saber, que eu ainda não conhecia. E eu tenho algumas coisas que ficaram e que eu intensifiquei, né? Mas tudo começou, eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar coisas diferentes. Eu era um cara assim, que ia para a escola para cumprir tabela. Tanto é que eu repeti... Pra comer merenda. Eu repeti 2 anos no primeiro ano, né? Sério? Do segundo grau. Caramba, Então, eu não assim, sabia disso. repeti não por notas, né? Sim. Era fase. falta de disciplina e faltava muito na escola. Mas assim, eu era um aluno mediano, né? Eu não tirava nota máxima, nem era os piores. Tava ali para passar mesmo, né? Mas aí, quando eu me mudei para o Japão, eu comecei, né? Eu não gostava de assistir TV e tinha que ter uma terapia ocupacional. E a minha terapia se transformou numa leitura. E eu comecei a gostar de ler Paulo Coelho. Nossa. Inclusive, Eu lá na aprendi com frente... você, inclusive, a ler Paulo Coelho. lá na frente você vai entender que um dos livros do Paulo Coelho e tudo na vida, e a gente vai entender um determinado momento, quando a gente estiver muito mais evoluído, que quem acredita no Criador, no Deus, em Jesus, pode entender que é Ele, que é o provedor de todos esses movimentos, e quem acredita no universo, energia e outras coisas, vai acreditar que conspira. Tanto A é casa que do pai tem muitas moradas, como tem dizia muitas Jesus, moradas. né? Ou seja, E muitas maneiras de chegar nesse E lugar. até Paulo Coelho citou uma frase que ficou por mim por muito tempo, que era: quando você quer algo e deseja com muita intensidade, o universo conspira a favor para que seja realizado, É né? do Alquimista essa, né? Foi meu primeiro livro, inclusive, então, né? O do Paulo Alquimista, Coelho né? também, verdade. Então, quando eu comecei nessa minha jornada lendo Paulo Coelho, mas a minha grande, né, início, tudo, e já começando, porque existe algumas maneiras de aprender. Existe a maneira de aprender lendo, ouvindo, assistindo, e tem treinamentos ou situações que a prática te dá uma sabedoria diferente. Então, vou te dar um exemplo. Eu li o Diário de um Mago, do Paulo Coelho, né? Isso com 22 anos de idade. Então, eu estou falando de 23 anos atrás, 23 anos atrás. Em 2010, eu fui para Santiago de Compostela, na Espanha, mas não fiz o caminho. Acabei ficando lá e tomando vinho, passeando e conhecendo a região. E agora, em 2023, eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela, saindo de Porto, Portugal, andando 250 quilômetros durante 10 dias e fiz o caminho. Então, olha que interessante, mas quando você lê um livro, você tem uma transformação. Independente do tamanho dessa transformação. Tocado, né, de você alguma tocado. E só não se transforma quem de fato tem alguns bloqueios de traumas, crenças e etc. Mas em um determinado momento, aquela leitura ou aquele aprendizado... Aquela sementinha vai virar vai florescer, né? Exatamente. Mas quando você entra no caminho e você executa o caminho, vem outros aprendizados. Nossa, eu imagino. E aí os aprendizados são incríveis, são incríveis. Na prática, a teoria é outra, né? São incríveis. Eu vou citar, fica até o final, porque aqui tem grandes aprendizados. Mas vamos começar pelo começo, né, Nath? Eu queria saber, o começo é o Monte Fuji, por acaso? O começo é o Monte Fuji. Eu tô doida pra saber dessa história. 2006, eu decidi... Eu morei 9 anos e meio no Japão, é uma prática comum, não que todos os japoneses
fazem, né? Até porque tem 127 milhões de japoneses, né? No Japão, e você não tem você tem um percentual que se propõe a passar por esse desafio. De qualquer forma, é uma tradição, né? É uma tradição, japonesa, né? É o Monte Fuji, Fuji-san, que eles consideram um monte de Deus, porque é um monte, né, assim, que é um vulcão que está Sim, tu inativo, sobe, né? Você sobe, então são 3.770 mil metros, Caramba. né? Então, imagina só a subida. Você precisa subir no auge do verão, porque mesmo no auge do verão é muito frio, né? Porque a temperatura é muito baixa, né? Imagina. E você mesmo assim vai com muita roupa, preparado, né? Sim. Você precisa ir com bomba de oxigênio, porque senão você não Não aguenta, né? Tem gente que sobe em 2 dias, tem gente que sobe em 3 dias, porque nos níveis tem pontos de descanso, até dá para você dormir, né? Tem gente que várias pessoas já morreram nesse caminho, porque Sim. não tem É bem- segurança, né? Escorregou, vai para Você só baixo, vai, né? E eu subi em 11 horas. Nossa. Fui eu, um amigo da minha cidade onde eu nasci, que também morava no Japão, né? Que legal. Felipão, né? Se ele assistir aí. De Pinhãozinho? De Pinhalzinho. E a minha cunhada, que ela tinha feito a primeira vez, mas ela desistiu no meio do caminho, não conseguiu deu. por algum motivo, Sim. né? E naquele ano, inclusive ela chegou primeiro que nós dois, né? Olha. Ela se falou, vou fazer, vou chegar. E assim, ela já com bem mais velha do que a gente na época, e ela subiu e chegamos em 11 horas no Monte Fuji. Tem vários aprendizados, mas eu quero citar um aqui porque eu quero citar vários outros aprendizados. E ali já começou a minha espiritualidade, mas eu não caiu a ficha no primeiro momento. Foi cair a ficha que em 2007 eu levei um amigo, um parceiro que eu fui fazer um curso. Eu vim para o Brasil em 2007 para fazer vários treinamentos e visitar a minha família. E aí, um deles, eu levei o treinamento que eu fiz, que foi o Leader Training, que eu vou falar dele já. E aí, eu gostei tanto que eu queria já mudar a mentalidade dos brasileiros que residiam lá. Então, já começou minha provocação de Como transferência. Como é que é os brasileiros que moram lá no Japão? Eles vão e eles não empreendem muito, eles vão trabalhando, assim, é isso? Eles sacrificam o seu presente para colher um futuro, não criam um planejamento, perde o presente e perde o futuro. Então, vou dar um exemplo. Em um dos meus livros, eu cito No Poder de Dar a Volta por Cima, que uma das minhas grandes transformações foi quando eu fui pela segunda vez no Japão, que eu fui com 19 anos, voltei com 21. Empreendi em vários setores, né? Abri uma rede de locadora, na época era VHS, né? Que legal. Tinha uma sorveteria. Eu já empreendia no setor imobiliário, fazendo retrofit, comprava, reformava e vendia. Olha só. E com 21 anos de idade. E aliás, eu comprei uma casa noturna, eram 5 sócios, eu fui comprando a sociedade de todos e fiquei dono sozinho. E aí eu quebrei por causa da casa noturna. E aí voltei pro Japão, né? Tô encurtando, mas no meu livro eu Sim. detalho. E na minha segunda volta para o Japão, eu dividi o banco. Deus me colocou ali para ouvir uma história diferente, e essa história me impactou muito. Uma mulher que ela tinha já No voo, isso. no voo, Indo no pra avião, lá. na época a falecida Varing, né? Que inclusive era do Rio Grande do Sul. E aí ela contando a história, né? Imagina só, ela acabara de separar do marido de um casamento de décadas, tinha 3 filhos, o seu terceiro tinha 6 meses, Meu Deus. né? Ela descobriu um câncer recentemente, né? E ela não tinha E ela dinheiro. tava sozinha? Ela estava sozinha, deixou os 3 filhos no Brasil Ui. para os pais cuidar, para os pais dela cuidar, e não tinha dinheiro para sustentar os 3 filhos. Meu Deus. Então veja bem, e a história dela e de muitos já brasileiros que residem lá, trabalha 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a sábado, comem comida simples, um lamen, uma comida, quase não vai para o restaurante, não come,
não tem uma vida incrível, não viaja, não curte. Só Só trabalha como louco para guardar o máximo possível de dinheiro para voltar para o Brasil. Aí faz o investimento errado, porque não estudou, alguns estudou, mas não tem prática. E aí perdeu tudo o que construiu, o que acumulou demorou, né? durante pra acumular. 17 anos. Nossa. Então, veja bem, sacrificou o presente para colher o futuro, não teve presente, não teve futuro. E aí teve que voltar numa situação crítica. E naquele momento ela falou, cara, eu não sei o que vai ser de mim, mas eu vou tentar o máximo para não deixar os meus filhos refém dessa situação. Então, a partir dali, eu com 21 anos de idade, eu falei assim, cara, eu não quero ter essa vida, porque nos 2 primeiros anos eu tive essa vida. É que é uma mentalidade comum, né? Até de uma geração assim. Na Agora a verdade, gente do tem mais- imigrante que vai fora para, né? Pra qualquer lugar, Para né? qualquer lugar. Pra América do Norte também. Isso. E aí, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, dos 19 aos 21 no Japão. Quando eu voltei, falei, não. Primeiro, que eu não quero ficar trabalhando em fábrica. Sim, indo e voltando assim né? também. Segundo, que eu não vou ficar só trabalhando. Tanto é que depois de 2 anos eu já estava conhecendo 7 países diferentes. Eu comecei a pegar. Aí tu virou uma Aí eu chave virei a importante chave. ali. Aí eu comecei a curtir minha vida. Assim, eu tinha 2 BMWs, então eu queria andar com o carro que eu queria, eu viajava. Só que parte do dinheiro eu guardava um pouco, não guardava o tanto que outros conseguiam guardar, e eu investia em conhecimento. Aí eu comecei a comer livro, ler 30, 40 livros por ano, fazer curso, e participar do máximo possível de conhecimento, porque eu sabia que o conhecimento ali seria uma porta de entrada para construir um futuro diferente, né? Então, nesse momento, eu comecei já a me movimentar, a me comportar de maneira diferente, baseado numa reconstrução. E você falou no começo muito importante. Aprenda a desconstruir para construir. As pessoas não têm esse aprendizado. Elas vivem numa constante bolha de zona de conforto. Vão empilhando as coisas, mas para ter novo você precisa abrir espaço, né? Você precisa fazer uma faxina ali, né? Você tem que ter algumas culturas que ela vira um hábito, né? Então, o meu hábito anual é... Todos os anos eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que mexer na minha empresa para que ela inove em algum lugar. Eu tenho que aprender coisas diferentes que agreguem valor para mim, né? Então, eu já começo estudando alguns cursos, eu já começo fazendo treinamento, eu já vou ter experiências diferentes. Vivências, né? Vivências diferentes, então, tipo, né, já tive algumas, né, esse ano. Então, isso vai fazendo com que você crie um hábito e uma cultura de desconstruir para construir. De não ficar fazendo o mesmo. Sim. Então, tem gente que fala assim, pô, Edgar, eu tenho 30 anos no mercado imobiliário, eu tenho 20 anos no mercado imobiliário, mas ele fez o primeiro ano, ou fez de um jeito, e ele se repete por 30 anos. E as coisas vão mudando e ele não acompanha, né? Não acompanha, vai ficando obsoleto, é um velho, é um desatualizado, tá fadado ao fracasso, porque as coisas mudam, né? E o Monte Fuji, ele me deu um grande aprendizado no ano seguinte, que eu contei essa história para esse treinador, que virou meu amigo, é meu amigo até hoje, Fernando Oliveira. Um abraço se estiver me ouvindo. E aí, eu contei a história que, assim, eu subi em 11 horas, quando chegou ao topo, muitas pessoas estavam contemplando o sol nascer, porque eu cheguei por volta de 5 horas da manhã, né? Contemplando o sol nascer. E eu comecei a agilizar a minha cunhada e o meu amigo, falando, vamos descer. E desci no desespero, que eu desci em 5 horas. Caramba, então eu subiu em 11, desceu na eu desci correndo e com puta perigo, né, de cair, rolar, Sim, né? Imagina. Mas eu desci assim no desespero. Por que esse desespero? Porque, na verdade, assim, para mim, na época, né, e não tinha essa mentalidade tão desenvolvida, né? Estava no início da minha jornada de desenvolvimento e autoconhecimento. Para mim, eu fui por questão de superação, né? Desafio, sei lá, né? Falar que eu subi um monte por alguma coisa, né? E aí, eu contando para ele, no café ele guardou, e uma das palestras dele, ele falou o seguinte,
que a maioria das pessoas e grande parte das pessoas estão muito mais preocupados com a chegada do que o caminho. Então, se não aproveita o caminho, não curte a jornada do caminho, né? não aproveita o caminho, e aí deixa a beleza do caminho. Porque assim, a beleza do caminho é incrível. É por né? isso que a gente se frustra, porque não existe chegar, tu tá sempre indo. Quando você chegou, você já tem que ir de novo, né? É. Então, se a gente não vai aproveitando o processo, eu chamo isso de romantizar a vida, não nesse sentido muito, sabe? Mas de você realmente gostar, aprender a gostar, aprender a ficar presente e aprender realmente a viver aquilo, né? Porque é isso que é a vida, né? É esses momentos, assim, de meio. Então, baseado nisso, Nath, eu comecei, foram encaixando, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai, de fato, construindo uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Então, o Monte Fuji, ele, não no primeiro momento, mas depois, nos anos seguintes, ele serviu para isso. Tanto é que agora... Eu finalizei, nós estamos em maio de 2024, porque tem pessoas que vão ouvir esse podcast em tempos diferentes, né? Em maio de 2024, eu fiz o Legendários, né? Foi criado no Equador e aqui no Brasil tem quase 6 anos desse movimento, com quase 10 mil homens. É um retiro espiritual, é um movimento espiritual só para homens. Movimento cristão, né? Mas sem dominação religiosa. Não é para tal igreja, tal. Tem católicos que vai. Cristo, né? É Cristo, é Jesus, é o Criador, né? E atrás da camisa dos Legendários tem uma frase que está escrito: desfrute o caminho. Olha só. Né? E o tempo todo eles falam, desfrute o caminho. Então, quando a gente... E pela primeira vez, Nath, as coisas se conectam, pela primeira vez, com 45 anos, eu fiz algo na minha vida. Foram 72 horas de caminhada. Começou na quinta e foi até domingo. Caminhada. Parando quase nada. Pela primeira vez, eu fui com um nível de consciência que nem eu acreditava que eu tinha um nível de consciência desse jeito. Em paz, eu estava pleno, né? O próprio budismo, né? Que não é uma religião, as pessoas confundem, é uma filosofia, uma filosofia de vida, um estilo de vida. O budismo fala, esteja em estado de presença plena. E ali eu consegui estar no estado de presença pleno. O que significa? Observar o riacho como o barulho do riacho, observar os movimentos. Então, toda vez que eu tinha uma fala, um comportamento, e eu entendi um padrão de um trauma, de uma crença não positiva, eu me corrigia no momento, não era horas, dias depois. Quando eu percebia movimento de outro, eu corrigia. Quando eu percebia julgamento ou pré-julgamento, eu corrigia. E eu pedia substituição desse pensamento. Quando eu percebia sabotagem, eu corrigia. Ficava presente para isso, né? Então, assim, foi um estado... E se a gente caminhar na nossa vida, nos nossos negócios, dessa maneira... Assim, a gente vai ter uma vida incrível. A intuição, né? A gente sente para onde que a gente tem que ir, o que tem que ser feito naquele momento, né? E tu teve também... Tu fez o Santiago de Compostela no passado e foi no ano retrasado, se eu não me engano. Você fez a Amazônia também, né? Foi. Cara, Amazônia. Eu vou falar dele. Vou tentar construir aqui uma linha, né? Para ficar mais fácil. Então, aqui nós vamos misturar porque... Tem coisas que se encaixam no autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É conhecer a ti mesmo, né? Um grande filósofo falava já da antiguidade, né? Que conheça a ti mesmo. E o que a gente só precisa estar atento e preparado? Lidar com as nossas sombras. Porque quando a gente faz um movimento de autoconhecimento, quando você mexe no seu baú... Quando você mexe na sua caixinha da alma, na Pandora, na sua caixinha da alma, na sua caixinha da mente, ou no passado, tem muita gente que não gosta, mas ele passa uma vida inteira
reprimindo aquilo, não né? vivendo o extraordinário, não transbordando, não vivendo a vida dos sonhos, porque deixa parado algo que vai comendo pelas beiradas e aos poucos, É verdade, né? vai definhando Vai ali, definhando, né, por dentro. né? E morte, energia parada para o universo é morte, porque tudo tá em movimento, né? Tudo tem uma vibração. tá em Então, movimento. o natural são esses movimentos, né? Tanto é que tem alguns ditados, né? Não que eu compactuo com isso, mas que tem uma parcela de verdade que é como que é fala? A beleza da ignorância, né? E Ignorância é uma bênção. a ignorância, né? Porque a pessoa que não sabe, ela tipo, Não é sabe. desse jeito, né? Ela não precisa lidar com aquilo. Tinha né? que ser assim, desse jeito, né? Não consigo mudar, né? Não consigo fazer nada diferente. E olha que interessante. Eu estudei muito a PNL, inclusive eu estudei com o Richard Bandler, que é o criador, o cofundador dessa técnica, desse estudo, que virou uma ciência no mundo, que é a programação neurolinguística, né? E que hoje é muito estudado, inclusive em grandes universidades, né? Eu fui para Espanha, fui para Barcelona estudar. E a PNL, ela tem uma máxima que ela é verdadeira, para quem já estudou, né? Para quem conhece, que é: o seu presente, você consegue mudar o seu passado. E o seu futuro, você consegue mudar o seu presente. É meio confuso para quem não entende. Mas, Edgar, mas se eu estou no presente, como que eu mudo o passado que já se foi? Muda, dando novos significados, ressignificando. Na sua Então, mente, né? na minha mente, eu mudo o meu passado. Não fisicamente, Sim. mas na minha mente, a minha percepção, Percepção. eu mudo. Que é o que muda Exatamente, tudo, é o que muda. né? É o que vai dar outro É que outro os significado. nossos pensamentos produzem as nossas emoções, né? Então, ele muda a maneira como tu sente as coisas ali. O seu sentimento. E sentimento gera químicas Comportamento, diferentes, né? E gera comportamentos, comportamento. né? E aí, como que seu futuro muda o seu presente? Também trazendo a emoção, o sentimento, a química, a vibração do que vai acontecer no futuro. Imagina só que você é mãe de 2 filhos, que tem lá seus 12 anos e que assistiu Mickey, Pateta, Donuts, etc. E que assistiu as Pequenas Sereias, ou não importa quem, Little Stick, Disney, né? E que sonha em conhecer a Disney. Só que você programou sua viagem nas férias de dezembro e você está em maio, né? Então, nós temos quase 7 meses aí para chegar a dezembro, né? E isso consta no livro do Pequeno Príncipe. Nossa, Eu li isso, olha o que eu fazia. Quando eu morava no Japão, eu chegava no Brasil de surpresa. Eu comprava minha passagem. Sério? Que legal. Eu chegava assim, abria a porta da minha mãe, dos meus avós, e quase falava, infartava cheguei. eles. Eles, nossa, chorava, aquela alegria, etc. E quando eu li O Pequeno Príncipe, o livro, foi um dos livros que eu indico para todo mundo. Eu também. O pessoal acha que é um livro de criança, não, mas é um livro de grande aprendizado. E lá no Pequeno Príncipe ele falava com a raposa, né? Quando você tem algo para comunicar e compartilhar e falar com alguém, que seja no futuro, independente do futuro próximo ou longo, já fale no presente, porque ela já vai degustar a emoção do futuro no presente. E olha que interessante. Então, quando você fala pro seu filho em maio que ele vai pra Disney, por mais que você fale, vai ficar ansioso, não, depende como você administra isso. Mas ele vai ficar o quê? Ele vai trazer a emoção da visualização do futuro, do que vai acontecer, para um sentimento do presente. Você vai olhar e na expressão dele vai estar alegre, vai estar o entusiasmo, vai estar motivado. Sim, porque então, só o fato dele imaginar já vai produzir essa química, já vai né? produzir essa química, É. né? Tanto é que nos livros A Atração, O Segredo, o próprio hermetismo, né? Fala de uma forma mais profunda. Fala com isso de uma forma mais profunda. Então, tudo isso tem movimentos diferentes. Então, quando você vai estudando, né? Você vai empilhando conhecimento, em um determinado momento você vai praticando o que você aprendeu, você vai construindo uma nova... em você, né? Você vai construindo uma nova versão
Nath, que as pessoas percebem que você tem brilho, você tem luz, você tem uma alma diferente, você tem uma aura diferente, você brilha de maneira diferente. As pessoas querem estar com você, as pessoas querem ouvir vocês, as pessoas querem que você faça parte do ciclo de relacionamento delas. Sim, e tudo isso é pelo fato de você ir olhando para suas sombras, né? De você ir resolvendo e mexendo em lugares que às vezes muitas pessoas não têm coragem de ir mexendo nisso para conseguir ressignificar, né? E esse é incrível, então eu vou passar aqui, porque esse é conteúdo de vários podcasts e pode ser que a gente volte novamente a alguns, né? 2007 eu vim para o Brasil porque eu estava muito irritada, aconteceu um trauma muito grande em mim ali, e esse trauma mudou o meu estado comportamental, principalmente se tratando de emoções. Eu estava muito irritado por um conjunto de fatores. Sim. E minha sobrinha, eu sou padrinho das minhas duas sobrinhas, aliás, de quase elas. todos os meus sobrinhos, né? A Carol e a Sofia. E aí a Carolzinha foi sentar no meu colo e assim, por reflexo, eu empurrei. E ela começou a chorar. E naquele dia, horas depois, eu comecei a chorar muito. Ainda mais tu com elas, né? Tu super apegado nelas. Pra mim é tudo, né? Assim, são como filhas. Nasceu no Japão, eu ajudei a trocar a fralda, né? E aí, pra mim foi, assim, um basta na minha vida. Porque eu não queria ser mais aquele ser humano que tinha irritabilidade. Era irritado, era estressado, né? E aí, eu comprei uma passagem, vim pro Brasil. Vim visitar meus familiares, mas investi em treinamento. E aí eu fui fazer o Leader Train, eu fiz o Empretec. O Empretec, embora é um treinamento voltado a negócios, mas ele é extremamente comportamental. Foi desenvolvido pela ONU, é ministrado no mundo inteiro. Pelo Sebrae, né? Aqui no Brasil, pelo Sebrae. Você cria uma empresa verdadeira durante 10 dias. Na verdade, você tem 3 dias para criar essa empresa. Em 3 dias eu criei uma empresa, você coloca o seu dinheiro. Ela tem que vender também, né? Tem que vender. Eu venci a CRIA na época. Sim, que é uma gincana que eles têm ali, uma gincana, né? Com vários participantes. Então, eu comecei a fazer um movimento, assim, muito intenso de investir em conhecimento comportamental, conhecimento de mentalidade, conhecimento de espiritualidade, de autoconhecimento. Você foi fazendo o seu jardim, né? Foi plantando um monte de coisinhas com ali várias no seu mudas jardim, diferentes. Várias mudas diferentes. E isso vira o efeito composto, que a gente já falou em algum podcast aqui, né? Porque você vai plantando. Num primeiro momento, quando você entra nessa jornada, é um pouco desafiador, porque você demora um pouquinho pra ter a colheita natural, né? Mas quando você começa a colher, isso também vem em efeito composto. Aí você não para de plantar e não para de colher, né? E olha que analogia muito interessante que você utilizou, como se você fizesse o seu jardim com plantas medicinais. Imagina só que você plantou a camomila. Você vai lá, você quer tomar um chá de camomila natural. Camomila, ela tem, assim, os seus efeitos, propriedades né? medicinais, que é o relaxante, né, etc. Ele cura tudo, ele resolve tudo? Não. Então, de repente, vai ter um momento que você vai ter que plantar um boldo, que você vai ter uma gastrite, uma dor de barriga, um mal-estar gástrico ali. Depois você tem que plantar um capim-santo, você vai ter que plantar uma hortelã. Então, é importante isso. A maioria das pessoas não plantam. Algumas pessoas plantam e só plantam uma espécie específica. Que é a mesma coisa que colocar todos os seus ovos numa cesta só, né? Exatamente, porque vai ter um momento que você tem uma dor de cabeça e a camomila não resolve. Aí, de repente, você vai ter uma dor no estômago e o capim-cidreira não resolve. Então, é importante você plantar o seu jardim com espécies diferentes. E foi o que eu fiz e aprendi muito cedo a plantar, a regar e sempre buscar mudas que estão faltando. Porque para é o novas seguinte, dores, né? Para novas dores. Nossa, muito né? bom isso. Exatamente, porque assim, vai ter um determinado momento que por mais que o seu jardim tenha 10 ou 20 ou 30 espécies, vai ter uma espécie específica que você vai ter que buscar em outro lugar. Você vai ter que buscar na Amazônia, você vai ter que buscar na Europa, no caminho de Santiago de Compostela, no xamanismo, numa medicina
medicina indígena que foi desenvolvida e identificada há milênios pelos indígenas. Então, assim, você vai lá, agora eu quero fazer o caminho dos Incas, que também são milenares, em Machu Picchu, no Peru. Então, assim, é importante você estar buscando, né? Porque, assim, quando identificado uma falta ou uma fragilidade, ou uma coisa negativa, perceber rapidamente que existe e resolver rapidamente. Buscar resolver, né? Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade resolver isso, né? Porque, assim, isso já é identificado com os maiores cientistas, que todas as grandes doenças, elas começam por algo emocional. Todas algo as que doenças, né? Elas vêm somando no nosso corpo astral, enfim, elas vão descendo, né? Se manifestando então, no corpo físico. todas aquelas plantinhas, né? E aqui citar, né? Desde o Leader Training, Pretec, e aí fiz PNL, fiz todas as formações de PNL, sou Master em PNL. Fez Hoffman também, né? Aí eu fiz todas as formações de coach, né? Desde de Life Coach, Executive Coach, Career, Mentor, e aí se estudando com especialistas, o Brian Tracy, que é um dos maiores coaches do mundo, né? Então, você estudar um curso aí com o Tony Robbins. Então, quando você vai buscar, né, várias metodologias, porque olha que interessante também esse ponto de vista, né? Às vezes você vai estudar PNL, você fala, não, eu já estudei PNL, mas às vezes você não estudou com o profissional correto. Então, o que eu fiz? Vou estudar coach, eu vou estudar com vários profissionais. Eu vou estudar PNL, eu vou estudar com vários profissionais. Então, por exemplo, o Practitioner eu fiz com um, o Master eu fiz com outro, o PNL em vendas eu fiz com outro, né? o liderança com PNL eu fiz com outro. Então, eu fui sempre buscando profissionais diferentes, porque às vezes ele tem uma linha que essa linha faz com que você tenha... Ele fala alguma coisa que você consegue entender melhor aquela situação, Exatamente, né? Então, tem muita gente que fala assim, pô, Edgar, eu tenho uma imobiliária e quero aprender a vender imóveis de terceiros, imóveis aqui prontos. Fala, cara, não é comigo. Vai buscar tal pessoa, vai buscar outras pessoas. Agora, os grandes negócios é comigo. Hoje eu sou pioneiro, por exemplo, em lançamento só eu que ensino, em turnaround só eu que ensino, vender estoque remanescente só eu que ensino. Tem algumas pessoas que estão começando agora, mas que não tem o track record, o histórico, mesmo, né? Aí, no composto que ensina desde a captação diária até a entrega do empreendimento, nós somos os únicos no Brasil. Porque tem gente que só ensina incorporação e deveria aprender com essas pessoas, né? Sim. Porque o jeito que eles ensinam incorporação, por exemplo, tem gente que ensina incorporação de maneira técnica, que ele vai para jurídico, né? O Jamil, já estudei com o Jamil, é um cara incrível. Ele vai para uma linha muito jurídica, muito técnica, tem que estudar com esse cara. Aí você vai para uma linha, por exemplo, de também que fala bastante de construção, trabalhou em grandes construtoras, a Carol Caribé, tem que estudar com ela, maravilhosa, né? Beijo, agora, Carol. Exatamente. Agora tem coisas que os dois não cobrem, né? Tá, beleza, vai ter uma hora que você precisa captar dinheiro, vai ter uma hora que você precisa captar áreas, vai ter uma hora que você precisa fazer lançamento. Então, eles dão uma pincelada. Por exemplo, eu vendi 18 mil imóveis. Então, assim, quem tem mais track record de vendas? Então, porque... Você é especialista na venda mesmo, né? Na venda. Então, aí tem especialista em fund, então, é importante você entender, né? Sou especialista em diagnóstico, sou especialista em concepção. Então, quando a pessoa fala, então, eu estudo isso com o Edgar, mas eu vou complementar ou buscar mais conhecimento profundo. Vou estudar a estruturação lá com a Carol. Exatamente, com o Jamil, etc. Mas tem gente que só compra o curso, não compra 3, 4, 5. É que faz não mentoria vai resolver com 3, a vida, 4, né? 5. Não tem como. Né? Então, é isso que eu sempre fiz e construí, né?
E depois, né, vários treinamentos, né, voltando para o Brasil várias vezes, eu queria citar alguns aqui que fez bastante diferença também. Eu estudei com o T. Harv Eker, Segredo das Mentes Milionárias, né? Eu fiz o pacote inteiro, esse livro né? tinha 15 anos. O Milionário Mind, então eu fiz o Quanto Leap, que são 5 cursos, né? Você faz o Milionário Mind Intensive, que são 3 dias, e depois você faz mais 5. E é em cima dos 17 códigos que ele tem no livro? Do Milionário Mind, sim. Aí depois os outros já não. Ele segue a mesma linha da mentalidade milionária. Mas, por exemplo, ele tem um que é só sobre internet e o novo universo de tecnologia com internet. Legal. Que né? Então, aí ele tem um que ele trata mais da espiritualidade, que é o guerreiro iluminado. Que legal! Então, assim, ele vai para linhas né, diferentes. Que se complementam, né? Se complementam. Então, E aí, algumas grandes transformações, né, que o tempo não dá aqui, mas uma delas, eu quero citar, você falou do ano retrasado, né? Em 2022. Na verdade, assim, Nath, eu tive momentos marcantes na minha vida e que são momentos que eu vou carregar pro resto da minha vida como pontos importantes, não de ponto final, mas ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Dali para trás teve um final, mas ele reescreveu uma nova história na minha vida. Foram pontes para você é uma ponto e vírgula. E por que ponto e vírgula? Por exemplo, em 2019 eu separei da minha ex-esposa de um casamento de 13 anos e meio. Já no nível de consciência muito expansivo que eu estava, eu identifiquei que quando acaba uma empresa, existe uma parcela de culpa sua, do líder, e uma parcela de culpa, sei lá, de alguns colaboradores, do mercado, da economia, cenário, mas a gente não pode se eximir da responsabilidade. Né? Então, eu peguei o que me pertencia, o que era meu de culpa, e falei, não quero ser mais esse cara. Vou resolver. Não quero mais repetir esse padrão. Então, eu falei, quero me tornar um marido melhor para uma futura esposa, quero me tornar um pai melhor, quero me tornar um ser humano melhor, um homem melhor. Então, o que eu fui fazer? Eu fui procurar os porquês dos porquês. Por que eu fiz isso? De novo olhando para as sombras. Por que eu repeti? De novo olhando para a sombra. E quando você olha para a sombra, é como se você abrisse uma ferida para limpar. E quando você abre uma ferida para limpar, vai doer. Vai doer. E quando você faz uma limpeza profunda, vai gritar a dor, né? Mas é uma dor intensa, mas ela passa. Que passa, né? O que acontece é que algumas pessoas decidem sofrer menos com dores. Sabe aquela dorzinha de cabeça? Eu vou lá tomar um analgésico. Toma um analgésico, melhora. Mas passa 3 dias, volta a dor. Não adianta só remediar. E aí ele passa 30 anos com aquelas micros dores e que nunca resolveu. Com aquilo, porque a gente se adapta, né? Então a gente se adapta às situações boas e também às situações ruins. Situações ruins até mais rápido do que as situações boas, né? Exatamente. E ali eu decidi e eu fui fazer o Hoffman, que você citou muito bem. O Hoffman eu indico para todo mundo, precisa fazer. O Hoffman... Vai lá procurar a Heloíse Capelas, que se tornou uma grande amiga minha. Já até gravei podcast, fiz várias lives com ela. Legal. Ela hoje é a mentora principal do Hoffman Brasil. Foi criado pelo Bob Hoffman, um americano. E para mim foi assim, um grande marco. Eu tenho pequenos marcos na minha vida, que são pequenas rupturas que me fez ser uma alavanca, né? Me ajudou a crescer exponencialmente, né? E desenvolver exponencialmente. E o Hoffman foi um deles, né? E assim, você conhece meu estilo, meu comportamento, eu não sei, vou fazer só um Hoffman, não. Eu sou um dos poucos, acho que... A Elo, eu cheguei no final, eu estudei 5 anos no Hoffman, né? 5 anos. Eu terminei o ano passado, para você ter uma ideia. Nossa. E aí... Eu cheguei, Elo, e agora? Ela falou, acabou. Ela falou, Edgar, acabou. Vai para outro
querido. Você vai... fez o mesmo com a Fê no Teta Healing também, né? É, Você fez todos. e aí eu fui buscar, né? Eu falei assim, ela falou, Edgar, aqui não tem mais o que fazer. Porque eu fiz Vou criar um todos curso os... novo pra você fazer. eu fiz todos os treinamentos do Hoffman e não o suficiente eu contratei a mentoria da Heloísa, olha só. que eu fiz por 6 meses. Então eu fiz tudo que existia de treinamento, de conhecimento. Então, inclusive chama reciclagem. O Hoffman tem um dos treinamentos, que é o Master, que é a reciclagem. Então, você faz e depois você recicla o aprendizado. Então, é importante isso. Isso me deu assim, um nível de autoconhecimento e de resolver vários problemas. E olha que interessante, você falou do Theta Healing. Eu faço terapia até hoje do Theta Healing. E, aliás, eu só fui estudar o Theta Healing porque eu comecei a fazer terapia com o Theta Healing. Então, eu faço várias terapias, como Reiki, como barra de Axis, como microfisioterapia, um monte de coisa. Eu faço várias terapias, né? E aí, uma das minhas terapeutas, né, de Reiki, falou, cara, você já fez o Theta Healing? Eu falei, não, nem sei o que é. Agora eu quero. E aí eu fui procurar, tal. E aí eu fui fazer uma sessão de terapia com Theta Healing. Eu como né, fazendo a terapia como ali, paciente. E aí eu gostei tanto, foi tão assim, resolvedor ali, que eu falei, eu quero estudar isso. Lembra, olha, se aquilo faz bem, vai agregar, se aprofunda, para de ser superficial. E também não tenha preconceitos, né? Testa, se abre para as experiências, porque não é a experiência, é como você tá recebendo aquela experiência, né? Ele tá muito mais ligado a você também. Porque se você vai também fechado, isso eu não vou fazer, tem aquele preconceitozinho e tal. Cara, é aquilo, aí né? Tem gente, cara, mesmo... experiencia. Você pode não gostar e não continuar. Uhum. Permita-se, né? Tem muita gente que fala, isso não vou fazer, isso não vou fazer. Tem gente que aí tem ideias nada. preconcebidas, né? Tem gente que fala, o xamanismo não é de Deus. Cara, para de falar. Você vai numa tribo indígena que eu fui, os indígenas oram, os indígenas pedem para os deuses, os indígenas se põem de joelho, os indígenas, enfim, têm o seu Deus. Então, assim, cara, vamos parar de achar que a sua crença, o que você acredita que é o único resolvedor. Eu vou falar assim... Toda verdade é meia verdade. Toda né? verdade é meia verdade. E assim, a gente tem que parar, porque assim, tem muitos... alguns que seguem algumas denominações religiosas, o que menos ele tem é Deus no coração. Não é desperto do coração, Não, né? o que menos tem... A gente Julga já contou, tudo e né? A gente já todos, contou. Apareceu uma vez aqui um cara que falava tanto de Deus, e lia versículos, tal. Eu coloquei dentro da minha empresa, cara, passou a perna em mim, tentou tirar meus clientes, meus licenciados, e que assim, cara, e começou a falar mal. Cara, desculpa eu falar, o que esse cara tem Deus no coração? Deus é amor, Deus não tem inveja, Deus é do bem, Deus não inveja o que é dos outros, não julga, Deus não passa né? rasteira. Então, não dá facada assim, nas costas. então não dá facada nas costas. Então, desculpa falar. Então, tem muito cara que disfarça, põe uma roupagem. Ficou na que moda, menos tem, né? Ficou na moda falar de Deus, ficou, e que né? bom que ficou na moda, porque as pessoas, elas têm a oportunidade de se conectar mais com isso. Sim. Mas a gente tem que estar presente, atento, desperto do coração, pra gente conseguir identificar pra onde que você pode ir. Porque, né, algumas pessoas é melhor então, não... assim, você quer... Uma vez eu vi até um pastor falando, falou assim, olha, Deus não é uma figura, Deus não é um templo, Deus não tem um rosto, Deus não tem uma cor, uma roupagem. Deus é o amor, é o bem. Quando você alimenta um animal na rua, Deus está contigo. Quando você... É gentil, é generoso, é do bem, e Deus está contigo. E não só com quem você gosta. Não com você, né? Você perdoar, tipo, você... Exatamente. Independente de qualquer coisa, é com todo mundo, né? Toma cuidado com os falsos profetas. Toma cuidado, né? A gente sabe, né? Vai ter muitos, tempo, né? Tem gente aí que está ensinando um monte de coisa e ia falar, eu tenho um pilar, tenho 3 pilares e um é Deus. Aí você vai ver o cara que fala mal, rouba, passa a perna, engana. Então, se, né? A gente conhece, né? Tem pessoas... Né? Então, se para, cara, não seja o que não é. Não seja o que não é, tá tudo bem. Então, e tem muita gente que... Porque a jornada, você tá se construindo, né? E, pessoal, gente aqui
né, tá falando assim, coisas que até a gente sente mal quando traz isso, né? Mas, a gente fala muito no bastidor, mas também nem fala, não né? fala, né? Então, assim... Vai passando pano e vai se passando, resolvendo por dentro, né? Então, assim, o que a gente quer gerar como aprendizado aqui? Que né? esse é o real motivo. O real motivo, né? É que ter esse estado de observação plena, consciente, para ver com quem você anda. Aqui no Legendário, eu aprendi, e um dos lemas, né, do Legendário é dar a vida aos verdadeiros amigos. Nossa, que né? lindo isso. Dar a vida, Né? o serviço, né? E ali a gente criou uma família com pessoas totalmente desconhecidas, Delícia. que um carregava a mala do outro, que um servia como apoio do outro. Em um dos dias choveu, minha barraca alagou, entrou muita água. Nossa. As minhas roupas molharam tudo, tava muito frio, tava, se eu não me engano, 15 ou 16 graus. Então, se aquela colchão, né, de dormir ficou muito assim, molhado, encharcado, não tinha como dormir. E aí, o colega do lado, amigo, não, vem aqui, dormir aqui. Então, um ajuda a montar a barraca do outro. Então, ali Deus estava muito presente no coração, na gentileza. Assim, a gente dividiu alimento, porque tinha pouco alimento, a gente dividiu, e sem essa, tipo, tá comendo na mesma colher, tá comendo no mesmo barco, ali tá todo mundo... Nossa, dá até um quentinho no coração de ouvir. Tá assim. Todo mundo no mesmo oceano, no mesmo barco, na mesma tempestade, enfrentando a mesma maré. Então, assim, é importante entender isso. E ali você vai identificando as pessoas que precisam estar do seu lado, né? Então é isso, saber filtrar, saber qualificar. Nem todo mundo deve estar do seu lado, nem todo mundo você precisa aceitar estar dentro do seu ciclo de relacionamento. É o que eu sempre falo sobre posicionamento, né? O posicionamento, ele não é fora, ele não é, eu vou me posicionar, não é sobre isso. Posicionamento é dentro, é quando você se ama, quando, né, você se abre para essa força e você entende que tem coisas que precisa ter um limite. Você tem que ter uma cerca ao redor, tem coisas que você deixa entrar, tem coisas que você não deixa. Se você não coloca essa cerca, esse limite ao redor de você, vem o cachorro do vizinho, faz uma caca ali, não junta, e você vai sujando seu jardim, vai sujando seu terreno, porque você não colocou esse limite, essa cerquinha ao redor, né? Isso é muito importante. Você deixa tudo entrar. Então, para finalizar aqui, que a gente está na reta final, 2022 eu fui fazer um retiro espiritual numa tribo indígena, fiquei 8 dias na Amazônia, 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Barquinho, então foi uma jornada de 12 dias, são 7 horas de barquinho para chegar nessa tribo, numa tribo... Iauanauá, né? Iauanauá, que inclusive a Loki foi fazer a experiência dele lá, gravou a música dele lá. Inclusive, um dos pajés era pai do músico que toca eu me lembro dessa história, é verdade, com a Loki, né? E assim, foi incrível, porque ali eu tive bastante aprendizados, experiência... Aliás, eu já comecei junto com o Hoffman o ayahuasca, né? Tomei várias vezes o ayahuasca, passei 4 anos experienciando o ayahuasca. Eu falo que o ayahuasca não é para todos, não é. Né? Então você precisa estar bem psiquicamente para enfrentar o ayahuasca. Saber onde você vai, se preparar, tem todo um preparo antes, depois. É como em 2015 eu lancei 2 empreendimentos, né, em Boa Vista, Roraima. Eu vou voltar um pouquinho para contextualizar isso. E eu tinha um dos corretores que era paraquedista. E um dia ele falou: Edgar, eu não posso participar do plantão, porque eu vou ter que saltar de paraquedas, é um hobby que eu tenho, e preciso fazer isso para desestressar. Eu falei, vai lá. Eu falei, cara, eu tenho vontade. Aí ele falou, então vai lá, faz um salto duplo, e naquela semana eu fiz um salto duplo, né? Como eu sou intenso em tudo, eu falei, quis aprender a saltar sozinho, né? Como que salta sozinho? Claro! Não, você tem que fazer o curso, tá? No dia seguinte, eu já estava comprando o curso de paraquedismo e já fiquei 2 dias lá
fazendo curso de paraquedismo teórico e testando, Legal. e faz ali alguns exercícios. E na semana seguinte eu saltei sozinho, fui saltar de paraquedas. Socorro. E assim, foi uma experiência que eu falo o seguinte, e é muito igual a ayahuasca, quando você sai do fundo do avião parece que você vai morrer e que você pede perdão para tudo na sua vida, e quando você chega no chão, você fala, quando que eu vou saltar de novo? Então, o ayahuasca é mais ou menos assim. É verdade. Você né? vai lá e você fala, o que que eu estou fazendo Que eu aqui? tô Por fazendo que na que eu minha vim vida? aqui? Mas então não é para todo mundo, mas ele é transformador. Então aí eu fui fazer ayahuasca Façam com responsabilidade e pesquisem bem antes. Não, então assim, cara, não é- pelo amor de Deus, e quero deixar uma vírgula, não estou indicando Isso. fazer o ayahuasca, É a eu tua estou experiência. contando a minha experiência, Exatamente. tá? Então fiz ayahuasca, fiz rapé, fiz Todas o as sapo, medicinas, né? O o Campon. sapo campô, né? Campon. Que é o veneno do sapo. Depois eu fiz Esse eu um quero outro, fazer também, depois eu esse eu fiz quero um fazer. outro sapo que é o bufo, mas aí eu já fiz em Goiás, né? Que é Eu o me sapo lembro, isso foi mexicano. uma experiência individual, né? Foi uma experiência individual, né? E aí passei por várias experiências ali, aprendi muito com os indígenas, dormindo na barraquinha e fazendo aí todo esse movimento. Depois, no ano seguinte, 2023, que foi o ano passado, eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Lembra, há 20 e poucos anos atrás, eu li o livro Diário de um Mago. Eu amo esse livro. Depois de alguns anos, eu estive em Santiago de Compostela, mas só em 2023 Tu fez, que eu cara. fui fazer o caminho de Santiago. E os teus aprendizados nesse caminho? Nossa, eu tive, né, pessoal, acesse aí Edgar Ueda Oficial no Instagram, lá rola lá o meu feed, que tem toda a série, tanto Tu tem da no YouTube tribo também? indígena, tenho no YouTube, quem preferir o YouTube, a série completa da minha jornada do caminho que eu fiz na tribo indígena e toda a jornada do caminho de Santiago de Compostela. Ela tem um detalhe, né? A tua jornada, porque tu foi gravando lá mesmo. Fui então gravando. foram Só não os gravei, insights fresquinhos, só não gravei né? a jornada do Legendário porque não Ah, era sim. permitido. Sim. Né? Não, e lá também eu acho que é um pouco diferente, assim. Pouco a diferente, experiência, né? Tem algumas Sim. experiências que não é permitido, então, né? Mas tá lá, assista, tem muitos aprendizados, mas eu vou contar um aqui que foi um grande aprendizado do caminho, né? Quando, aliás, teve vários, né? E eu era muito assim, né? Vai lá, faça. Por que você não escreveu o seu livro ainda? Por que você não palestrou que é seu sonho? Por que você não fez seu primeiro 1 milhão ainda? Por que você tá só reclamando? E eu tinha essa postura, Nath. Sim. Eu tinha a postura de vai lá, Bem cobrar, dominador, ser né? radical e bater. E ali eu aprendi uma coisa. Para quem caminhou, é fácil. Para quem já fez é fácil, mas para quem nunca fez é desafiador. E aí a gente tem que saber entender qual que é o ritmo de cada um. Então, eu parei, e eu até tenho isso no meu Instagram, eu entrei numa cafeteria e eu encontrei um português que fez o caminho, não me recordo se foi 15, 16 ou 17 vezes, mas ele fez o caminho inúmeras vezes. Ou fez 7, 10, assim, fez inúmeras Sim, vezes. fez muitas. Né? E aí, ele é brasileiro total. E aí, como que tá sendo? Oh, desafiador, cansado, maltratado, apanhando, querendo... Pé cheio de bolha. Cheio de bolha. Eu já tava usando um coque, porque o meu sapato já tinha feito vários Meu calos. Deus. Meu dendão já tudo ferrado. Já não conseguia mais andar. Eu fui com o Bruno, que era o meu produtor há anos. E eu levei ele para registrar todos esses movimentos. E ele falou, Edgar, obrigado pelo presente. Foi a maior transformação que eu tive na minha vida. E ele mudou todos os seus negócios baseados nesse caminho. Olha. E aí, a gente lá, tal. E ele contando, dando risada, falando, vai, siga o caminho, bom caminho. Tá, vocês morrem. né? E a gente querendo desistir a cada passo querendo desistir, mas com uma mentalidade muito forte e definida. Eu vou até o fim. Tinha um motivo, Tinha um grande motivo, tinha um grande propósito, né? E ali eu gravei um Reels, né, para colocar como aprendizado, que não importa a sua velocidade, não importa o tempo. Então, não importa se você vai andar a
andar 100 passos, não importa se você vai fazer o caminho em 5 dias, ou em 10, ou em 20. Ou por qual rota você vai. Qual rota você vai, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: vários caminhos te levam a Roma. Escolha o seu. Então, escolha o seu caminho de dureza, escolha o seu caminho de facilidade, escolha o seu caminho de tempo. Do seu ritmo, do né? seu ritmo. Que é importante Escolha o pra você. ritmo. Uma coisa que eu vou falar: não desista, não pare. Aliás, não é que não pare, não volte, não desista do seu grande sonho, né? Então, se você vai dar uma pausa, se vai mudar a rota, se você vai parar por um mês, por um ano, mas volte no seu caminho. Claro que quanto mais tempo você para, mais difícil vai ser a retomada, né? É que nem academia, né? Que nem academia. Então, isso Mas é é muito importante o importante. descanso também, né? Muito importante o descanso. E chegando à reta final, né? De vários, né? Aqui a gente tem muitos itens para contar, mas esse ano eu fiz o Legendários. E olha que interessante, Nath, eu tenho um amigo que eu já fui mentor dele, que é o Renan Magalhães. E o Renan Magalhães, em 2019, ele falou: Edgar, eu fiz o Legendários, e esse Legendários ele fez em Minas, ele é de Belo Horizonte. Foi, cara, o Legendários mudou a minha vida, né? E olha que interessante. Às vezes você não está com o ouvido atento, ou você não está no momento de observar aquela não tá dica, no teu radar né? ainda, Não né? está no seu radar, e ali passou. E depois ele fez o caminho como voluntário, fez o segundo, e ele falou de novo para mim: porra, irmão, precisa fazer, tal. E ficou aquilo, mas ali já ficou batendo de maneira diferente. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre o Legendários. E aí, eu comecei a seguir a página, comecei a usufruir desse conteúdo, tal. E eu faço parte de um grupo, né? É um grupo que tem alguns influenciadores, e tá lá o Ricardo Martins, que é um querido, um grande amigo, já me ajudou bastante, já fiz várias lives com ele, né? O meu primeiro evento que eu fiz, o Inside Mob, ele gravou um vídeo, divulgou nas suas redes sociais, é um querido, é um cara solícito, é um cara de Deus. E aí ele mandou lá no grupo, né? Falou: ó, quem quiser, eu vou estar como voluntário, seria em Campo Grande. E aí eu fiz a inscrição, comprei minha passagem, fiz a minha inscrição para participar. E aí, no dia, eu lá com a minha mala, já com a minha mochila, no aeroporto, pronto para usufruir do caminho. Em janeiro de 2024, acontece uma grande chuva em Navegantes, e alguns voos foram, o meu não foi cancelado, e eu não conseguiria chegar no dia, né? Por um determinado momento, eu tentei fazer de tudo. Eu perguntei se podia chegar atrasado. Eu tentei comprar uma outra passagem. Eu tentei ir de Florianópolis. Fez tudo que mas deu e não todo deu. O exercício. Então, eu fiz a minha parte. Mas ali o universo, o Criador, o Senhor, né? Deus, o legendário número 1, Jesus, falou assim: não é seu momento e não vai. Por não algum é agora motivo. que é pra você ir. Não é agora que é para ir, né? Que tem nessas também, que né? tem A gente nessas, tem que respeitar, né? observar. Mas olha que interessante. Tem gente que não sabe discernir o que não é para fazer e o que é uma aprovação. Que é só uma resistência, né? Mas, Edgar, como que eu sei o que não é para ir? É tudo aquilo que não vai agregar e que não, assim, o que você não... deu o seu melhor e mesmo assim não, mas não vamos deu. lá, por exemplo. Você fala o seguinte: eu quero ir para uma balada. Ah, sim. Certo? Sim. E ali acontece alguns percalços da Você não vida vai. e que não vai. Aí é melhor Ali é não ir um mesmo. aviso. É melhor não ir mesmo. Não insista, Sim. né? Agora, você vai fazer um curso que vai agregar na sua vida. Você vai fazer uma experiência que vai agregar na sua vida e não deu certo, insista até aí. Tem que ir. Tem Aí que é ir. que você tem que ir. Aí que você tem que ir. Aí que você tem Porque é o inimigo, É. é alguma coisa que tá ali É a resistência tentando, é te puxando pra resistência. baixo, É né? resistência. Então, olha que interessante esse legendário na minha vida. Então, eu fui pela primeira vez, não deu. Aí, na semana seguinte, eu já comecei a ir, mas por algum motivo não senti tanta motivação. Tentei ir pela segunda vez, né? Até o pastor lá de Campo Grande devolveu metade do dinheiro e me colocou em contato com o pastor de Balneário Camboriú.
E aí acabei, né, não fazendo um movimento Sim. adequado para ir. Então, segunda tentativa. A terceira tentativa, eu estava em Salvador, fazendo um lançamento. Eu tenho um empreendimento lá em Camaçari, que eu estava fazendo um lançamento. E aí ele falou, Edgar, você tem 15 minutos, o coordenador, que é o Rafael, um querido também aqui de Balneário, você tem 15 minutos porque o link é randômico. Se você não executar em 15 minutos, você Não vai. vai perder, vai passar para o outro. E eu comecei a preencher e quando chegou no tipo sanguíneo, eu não lembrava o meu tipo sanguíneo. Logo, eu liguei para a clínica que eu faço exames todos os anos, né? Liguei para a clínica e falei, ela começou a procurar. E aí, hora que ela falou, Edgar, não achei, porque você nunca fez o exame para identificar o tipo sanguíneo aqui. Aí eu falei, cara, eu vou preencher e depois eu falo que eu vou fazer um exame, porque daria Pra ver tempo, daí, né? E aí eu vou colocar. Quando eu fui para voltar, já Não tinha deu. dado o tempo de 15 minutos. Eu não consegui fazer. Terceira tentativa. Aí, a quarta tentativa, o Rafael de novo Muitos manda já o teriam link. desistido. Né? Aí o Rafael depois, no próximo legendário, o Rafael me manda o link. Edgar, tem uma vaga. Você quer participar? Eu estava com dengue. E aí eu estava com dengue, e dengue assim, deixa muito mal. Né? Derruba. Aí eu falei, Rafael, quero fazer, mas eu não consigo fazer. Ele falou, não faça quando você não tiver 100%, porque você vai exigir saúde, né? muito da sua saúde, né? Vai do precisar seu dessa corpo. energia. E aí, chegou no legendário atual, no legendário 655, ele fala, Edgar, tem uma agora ou vaga. nunca. Porque você é muito concorrido, pessoal. É muito, né? muito Eu quero concorrido. que o Daddy vá também. A minha turma teve mais de 300 pessoas e o legendário com mais de 500 participantes, que são mais de 100 e poucos voluntários para participar. Essa é uma estrutura incrível, não pode dar detalhes. Eu só falo, faça o legendário. Faça o caminho de Santiago de Compostela e faça o legendário. Esses são os dois. E são dois caminhos espiritualizados, né? E legendários Né? aqui no Brasil, é mais Aqui tranquilo no Brasil, de mais fazer. tranquilo, investimento pequeno, faça. Dá pra né? fazer. O Caminho de Santiago já exige um investimento Um muito preparo maior. maior, Passagem, você vai para a Europa, e aí é um custo maior. Mas você né? é empreendedor, É do mercado empreendedor, imobiliário, dá para que fazer. você né? consegue, dá pra consegue. fazer. Se planeja fazer isso em 5 anos, em 3, em 4, em 10, não importa. E aí, olha que interessante, e aí, no futuro, em um determinado momento, ou se a depender do momento que você está assistindo esse vídeo, de repente já foi um passado, um presente, que eu tenho um grande projeto, né? Eu não posso dar detalhes nesse momento, Ainda não. mas ele é um grande projeto. E aí eu estava pedindo muito a Deus algumas orientações, né? Para que ele me desse alguns sinais, e eu caí no legendário 655. Quem acredita, quem não acredita em numerologia, nessas Ela tá coisas, aí, né? existe. Ela tá aí, existe, né? Então, se você somar o 6 com 5 e com 5, vai para 11 com 5, 16. Não existe o número composto na Tem numerologia. que somar uns E aí dois. você vai ter que somar 1 6 com mais 6, 1. vai dar 7, né? O projeto, o único spoiler é, o projeto tem número 7 Tem o envolvido. número 7 envolvido. E acredite ou não, o número 7 é o número da espiritualidade. É o da número de espiritualidade. Deus, Isso tá? aí. É só pesquisar Que também. é isso aí, que é 3, né? Que é também um número sagrado. E o 4, que é o número dos 4 elementos do que completa tudo, né? E o 3, ele é uma pirâmide, né? O Pai, o Filho e o Espírito, que você sobe pro Espírito. Então, o 3 Exatamente. mais o 4 é o número da 7, espiritualidade, exatamente. que é essa base. E olha essa que noção. interessante. E aí, lá teve 27 turmas, se eu não me engano. 27. 27. E aí eu caí na turma, na família 7. Que são os grupos, né? E assim, não é nós que escolhemos, pessoal, né? Não vai achar, Edgar, tal. É tudo aleatório. Você vai, eles vão Você direcionando. só vai, você não se só preocupa vai, com né? nada. E aí eu caí no número 7. E aí, para ter mais um sinal, que eu fui pedir no caminho Você já tinha todo, se ligado nesse momento? Já tava assim? Já, você- não. Quando eu caí na turma, no top 655, eu falei, opa, aí tem, né? Aí tem. E graças a Deus eu sou um ser muito abençoado, eu tenho que agradecer, né? Porque Deus esteve comigo, embora eu estou mais conectado com a espiritualidade agora, mas desde os meus 9 anos, quando Deus falou, sai verdade. trabalhar e seja o provedor da sua família.
né? É verdade. Então, assim, Foi te preparando, né? Deus esteve comigo em todo o caminho. Vai pro Japão, eu conheci... Erra esses erros aqui, tem esses aprendizados aqui. Eu conheci meu pai com 18 anos, a minha mãe achava que o meu pai estava morto, porque um tio meu tinha falecido e chegou até a minha casa, a minha família, que o meu pai estava morto. Então, tem várias histórias. E aí, depois, eu precisava ir para o Japão, precisava de um documento da minha avó. Eu, com 18 anos, minha mãe foi atrás desse documento. Minha avó falou, não, o pai do Edgar está no Japão. Aí, eu fui conhecer meu pai. Tu conheceu ele lá? Eu conheci ele aqui, que ele veio para o Brasil. Tá. Caramba. Mas com 18 anos, Sim. né? Então, assim, a história, Deus foi encaixando esse quebra-cabeça, montando isso na minha vida o tempo todo, né? E aí... Tava no grupo 7. Tava no grupo 7, com a turma aqui das 7. Que dá certo. E aí, no final, a gente é contemplado e só recebe o boné do legendário quem passou por legendário. E aí, todo legendário tem um número. Eu não sei se eu coloquei o papel. Você consegue pegar um papelzinho que acho que tá ali, ó. Banana pink. Não tenho, não sei se eu joguei. Mas, enfim, o papel no final da soma dá o 7. Do teu Que número? acho que era um 631, 6 com 9, com 10, com 8 e o 7. Então, ele dá também tem o 25 7 daí. no final. Daí Aí dá ele dá 25, aí 2 com mais 5, 7. Aí eu falei, era o que eu precisava. Já entendi. Já entendi, criador, obrigado. Vai rolar, Então, o projeto vai não ia rolar, rolar agora, vai né? rolar. Esse Então é projeto. isso, Nath, a gente chega no final deixando o recado aqui, invista em autoconhecimento, porque você conhece a ti mesmo. Invista em desenvolvimento pessoal, que você vai plantando o seu jardim com várias espécies diferentes. E vai transbordando. Você vai isso, transbordando e em um determinado momento você vai precisar dessa espécie. O que foi que eu fiz? Fui estudar coach, fui estudar Hoffman, fui estudar neurociência, fui estudar PNL, fui estudar Theta Healing, fui estudar várias, estudei hipnose clínica, neurociência, fizemos juntos, também, né? Até que eu falei, vai, Nath, fazer, né? É verdade. Então, você tem aí estude também a espiritualidade. A espiritualidade, pessoal, não está ligado a uma religião específica. Se você gosta do espiritismo, vai. Se você gosta de estudar o budismo, vai. Seishanue, filosofias, etc. O importante é estar conectado com o Criador, com Deus, com Jesus, dentro da sua filosofia. E entenda discernir o que é o bem. Né? E aí o pastor ali do Legendários falou uma coisa interessante. Ele foi lá para o Rio Grande do Sul, ele fez uma analogia, uma metáfora, e falou, o bem e o mal sempre estará conosco e estará assim, ali, lado a lado, e de repente vai cruzar o nosso caminho. Ele falou, então quando tinha inúmeras pessoas levando o alimento, levando comida, limpando, cuidando, dando uma palavra de apoio, salvando um animal, trazendo um saco de ração, trazendo um cobertor. Tinha pessoas roubando, saqueando, estuprando, fazendo coisas piores. Então, só saiba discernir, primeiro, quem você quer ser, o bem ou o mal. Né? Porque o bem e o mal não tá só no saque, nisso daí. O bem e o mal tá na inveja, o bem e o mal tá no julgamento, o bem e o mal tá em passar rasteira, puxar tapete, esfaquear. Tem muito Judas que está do seu lado, né? Que ele te beija, te ama, fala que você é a melhor pessoa do mundo, né? Tem várias pessoas que entram numa imersão, choram e depois tá colocando, apunhalando com faca. O irmão, a mãe, o pai, chega em casa, tem um péssimo relacionamento com a família, cara, né? Com os próximos. Primeira pergunta, né? Você quer ser o bem ou o mal? E segunda pergunta, você quer estar com o bem ou com o mal? Então, escolha filtrar, qualificar as pessoas que estão ao seu redor. Não tenha medo de se posicionar, de sair de certos ambientes, não tenha medo. Demitir, etc. Exatamente, você precisa demitir pessoas da sua vida. É isso, então. Temos. Nossa, foi muito bom esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com mais algumas pessoas aí, pelo menos 3, tá?
que você... Pelo enfim, menos 7, Nath. Pelo menos 7. Pelo menos 7. Pelo menos 7. É. Que você entende que realmente esse conteúdo vai agregar. E esteja com a gente nos outros podcasts, nos outros episódios também. Assista todos, que todos são incríveis. Me segue. Quer entrar em contato comigo? Você, corretor de imóveis, arquiteto, engenheiro, que queira fazer uma parceria, negócios, me chama no direct Edgar Ueda Oficial ou Neximob, ou entre no site da Neximob. Se você é construtor, incorporador, loteador, quer fazer parceria, quer me contratar, quer fazer algum negócio comigo, com a Neximob, também entre em contato. Beijo no seu coração. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.